a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal do Percebo as Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de passarmos ao vídeo, o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é importante para o meu canal conseguir crescer um bocadinho mais e chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje é aqui as leituras e fomos juntar 2 meses de agosto e setembro. E porquê? Porque hoje é dia 4 de outubro, não cheguei ainda a gravar as leituras de agosto e em setembro também não li muito e portanto vou juntar aqui o vídeo. O primeiro livro que li em agosto foi então A Armadura da Luz, de Ken Follett. Este é aqui mais um livro passado então em Kingsbridge, no universo então aqui dos Pilares da Terra. Estamos então em Kingsbridge, tal como eu disse, em 1792 e onde começam aqui a surgir os primeiros sinais da Revolução. Vamos acompanhar aqui a parte de fábricas e o seu avanço tecnológico, aqui primeiro aqui com tiares, relacionado então aqui com tiares, com rodas, com fiação, e a evolução que vamos ter. E paralelamente vamos também aqui ter algum cheirinho, entre aspas, da guerra, mais uma vez, entre Inglaterra e França. Os livros históricos de Ken Follett, aliás, qualquer livro de Ken Follett normalmente são sempre interessantes e eu sou particularmente fã dos livros históricos do autor. No entanto, este confesso que se iludiu um bocadinho, vou-lhe chamar assim. Eu pensei que fosse até também mais focado então aqui na parte mais fabril e a forma como estas evoluções foram ocorrendo. Sim, temos isso, mas depois, e lá está, e temos também muito esta parte aqui também das diferenças entre classes, mas acabou por ser um livro em que o autor acabou por se focar um bocadinho mais na vida e nos relacionamentos das personagens. Como é habitualmente, temos sempre aqui também aquelas personagens mais detestáveis e que mexem aqui com, não-nos ganas de os ganar, vou dizer assim, mas em termos de parte histórica, confesso que para mim ficou aquém e por isso eu vou dar 3 estrelas. Achei que o livro também foi aqui, é certo que abrange aqui vários anos, várias décadas, mas não sei, não conquistou aquilo que eu esperaria e achei aqui um bocadinho, eu vou-lhe chamar, maçudo em algumas partes, um bocadinho chato, não foi aquilo que eu esperava e portanto 3 estrelas. O segundo livro que eu li foi então As Sereias, de Emilia Hart. Eu tinha lido na altura que saiu o Way Heart, acho que é assim que se chama, e eu tinha adorado e portanto quando saiu este eu tinha ficado com muitas expectativas. Este continua aqui a misturar aqui um bocadinho de realismo mágico, assim um bocadinho de algo mais fantasioso, e lá está, também cruza, à semelhança do anterior, uma história no passado que se vai interligar com uma história no presente. Temos aqui, no tempo atual, 2 jovens irmãs que estão, eu na Austrália, e vamos acompanhar uma história no passado que se vai aqui interligar também com 2 irmãs que moravam, se não estou em erro, no Reino Unido, algures, não me perguntem aonde, e que também já elas cometeram ali um pequeno crime qualquer e na altura era hábito haver os julgamentos e uma das penas era então irem para as colónias, para a Austrália, e vamos acompanhar a viagem dessas 2 irmãs com mais mulheres e vamos ter aqui os capítulos interligados. Nós percebemos que no presente há ali algum segredo, mas confesso que a história, esta parte mais fantasiosa, que eu não quero entrar aqui em muitos detalhes para não fazer spoiler, confesso que a mim não me conquistou. Eu dei 3 estrelas porque eu fui achando até a história relativamente interessante, o mistério também ali relativamente interessante, a forma como também o passado e o presente se vão ali misturando, mas confesso que a parte mais ligada ali à fantasia, infelizmente, não conquistou e daí as minhas 3 estrelas. Depois li Apesar do Sangue, da Rita da Nova, e eu tenho gostado muito dos 2 livros anteriores que li da Rita.
e portanto parti aqui com algumas expectativas com este livro. Vamos ter aqui uma história também, à semelhança dos anteriores, que começa aqui com relações familiares. Neste caso aqui temos aqui um relacionamento familiar entre mãe e filha que não é dos mais próximos. Temos depois também aqui um neto, temos depois também aqui um homem que se vai relacionar então com esta mulher, e eu gostei muito da forma como a Rita foi alternando os capítulos entre as diferentes personagens, o que nos permite ali conhecer um bocadinho mais ali dos vários pontos de vista, e eu mais uma vez fiz uma grande leitura. A Rita escreve muito bem, na minha opinião, conseguiu-me convencer, conseguiu-me prender aqui com esta história, e eu dei 5 estrelas. Depois li Do Outro Lado do Mar, de Elizabeth Acevedo, que é da mesma autora de qualquer coisa com canela, uma pitada de canela, o que é? Eu acho que era este o título, se me lembrar depois ponho aqui, que eu tinha adorado. E portanto parti aqui com umas expectativas altas para este livro. Aqui vamos acompanhar a história de duas raparigas que uma está nos Estados Unidos e a outra está, não me recordo onde, mas é o país de origem do pai da outra rapariga, e acontece um desastre de avião e morre o pai. E portanto vamos ter aqui estas duas jovens com vidas diferentes, mas que se vão aqui ajudar uma à outra. Eu gostei bastante até, mas não me conquistou tanto como o anterior, e portanto dei 4 estrelas a este livro. Depois terminei o mês com A Rapariga que Mataste, de Leslie Wolfe. É um standalone, e temos mais aqui uma vez, lá está, dentro aqui do policial e thriller, nós percebemos ali, a história também vai intercalando ali em um período mais atual e um período mais antigo, onde temos um homem no período mais atual, um homem a ser julgado então por ter pelo assassinato da sua mulher, e depois ter ali capítulos no passado onde nós vamos percebendo ali o que é que foi acontecendo na convivência, no relacionamento deles os dois. Eu confesso que dei apenas 3 estrelas ao livro. O livro agarrou-me e manteve-me interessada, sim. A questão é que eu achei ali previsível muita coisa do que foi acontecendo. Portanto, não teve aqueles momentos uau, momentos que me surpreendessem, e por isso, lá está, achei um livro mais morno, entre aspas, do que os anteriores, apesar de, lá está, eu ter ficado sempre agarrada no sentido de tentar ver se as minhas suspeitas ou não se confirmavam. Foi um livro que entreteve, sim, mas não foi um livro que superasse aqui expectativas. Passando então para as leituras de setembro, eu li apenas 2 livros em setembro. Foi um mês complicado em termos de leituras, eu já falei, acho que foi no feed de Book Haul, portanto acabei por ler apenas 2 livros. Eu iniciei um mês com A Misteriosa Padaria na Rua de Paris, de F.E. Wood, e foi um livro que, apesar de também ter ali alguma pontinha de fantasia, de realismo mágico, tem ali sim um ou outro pormenor mais associado ao realismo mágico. É um livro que também mistura tempos, portanto temos capítulos, uns mais no passado e outros mais no presente. Aqui a nossa protagonista, ela é inglesa, nunca teve assim um grande trabalho, ela trabalhava também assim num café, e após a morte da mãe ela decide então ir para a França. Tinha concorrido a um anúncio para uma padaria, achava ela em Paris. Quando chega lá descobre que afinal não é em Paris, é numa aldeia, numa vila a alguma distância, mas que se chama-se então, essa padaria fica então na Rua de Paris. Ela vai lá, a dona, a proprietária daquela padaria é assim uma mulher mais afastada, um bocadinho mais, às vezes mais, eu não lhe quero chamar indelicada, mas dá assim respostas mais ríspidas,
O francês dela também não é tão bom quanto ela julgava, mas depois vai-se ali adaptando à vida naquela fila, vai conhecendo as outras personagens, vai conhecendo melhor também a dona e o rapaz que também está lá a ajudar, e ali naquela padaria acaba por haver ali um mistério, quem será então o padeiro. Temos também ali uma pontinha de romance, vamos ter ali uma pontinha também de romance, mas foi um livro que me agarrou, foi uma história que me agarrou. Eu dei 5 estrelas porque efetivamente a autora soube-me agarrar, soube manter presa ao livro, apesar de, lá está, ter esta parte mais clichê, entre aspas, ali do romance romântico, mas sem sombra de dúvida que me conquistou. O outro livro é então Histórias de Gatos e das Pessoas que Eles Salvam, de Virginia Rabossio e Máximo Persini. Eu também dei 5 estrelas, vou começar por aí. Acaba por ser um livro aqui de aqui uns contos, portanto 10 contos, mas que acaba por ter uma estrutura, porque aqui o nosso protagonista, que também se chama Máximo, que também está aqui muito ligado a gatos, vai aqui para uma... Portanto, ele deixa Milão para ir viver aqui para outra localidade, não sei se disse aqui, e acaba por conhecer lá uma rapariga, que acaba por ser depois vizinha dele. Essa rapariga adota um gato, e depois ele às tantas percebe que consegue compreender os gatos, e portanto vamos conhecer aqui cada destes capítulos, cada destes pequenos contos, como eu lhes chamei, então aqui vários gatos que nós vamos conhecendo através então do Máximo, que vai de alguma forma solucionar aqui alguns problemas, e a forma como estes gatos também, lá está, salvam pessoas e ajudam a vida dessas pessoas de alguma forma a ser melhor. Lá está, um livro de gatos é sempre aqui uma leitura, por norma, uma leitura que me aquece o coração, e este livro cumpriu aqui todos os requisitos para ser uma leitura fofinha, e portanto lá está, essas 5 estrelas. Foi sem sombra de dúvida aqui um livro que me conquistou, apesar das peripécias do próprio livro ter chegado cá à casa, mas sem sombra de dúvida em termos de histórias, como eu esperaria, conquistou-me e não me desiludiu em nada. Eu vou então ficar por aqui. Foram estas então as minhas leituras de agosto e setembro. Digam-me se leram algum destes, se ficaram curiosos, e contem-me como foi aqui estes 2 meses de leituras. Eu espero que tenham tido aqui 2 meses de leituras melhor do que aqueles meses que eu tive, principalmente no mês de setembro, que para mim foi mesmo muito, muito fraquinho, mas acontece. Eu vou então ficar por aqui. Um grande, grande beijinho e até o próximo vídeo.